Boa noite, minha gente. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a leitura de uma palavra em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 10, verso de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Hoje é dia de abrirmos a nossa boca, de abrirmos os nossos lábios, exaltarmos, engrandecermos e magnificarmos ao nome do Senhor. Vamos usar os nossos lábios, vamos usar a nossa boca para exaltar, para louvar e para engrandecer o nome daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, estarmos em família, para adorarmos ao nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Esperamos, ó Deus, que o Senhor suscite de nós um louvor que te agrade, algo que chegue ao trono da tua glória, e o Senhor nos responda com uma chuva seródia de bênção da sua presença. Fique à vontade entre nós, manifesta o seu poder entre nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor. Aleluia. Engrandecido seja o seu nome, Deus. E mesmo, Senhor, estando, Senhor, em tempestades, nós cremos que passaremos, meu Pai, por essas ondas, porque o Senhor está conosco. E é na guerra, Senhor, que aprendemos que temos um general, que temos, ó Pai, um valente, que é o Senhor que guerreia por nós. E não há nada, Senhor, que nos impedirá de te adorar e te exaltar, ó Deus, porque o Senhor está na frente da nossa luta, o Senhor está na frente da nossa batalha, e junto com o Senhor, Pai, iremos guerrear, iremos seguir adiante, iremos prosseguir. Aleluia. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me e aflições e no mar de angústias está, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, meu olhar encontrar, de porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor com um braço forte irá erguer, Senhor, a tua igreja, a família, Senhor, do Senhor, e iremos prosseguir. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as
Louvado seja o seu nome, Senhor. E nós confiamos, ó Deus, na tua palavra, que ela é viva e eficaz, ó Deus, e ela tem entrado em nossos corações, ó Deus. E nesses dias, ó Pai, nós temos, ó Pai, estado cada vez mais próximo de Ti e buscado cada vez mais a Tua presença, Deus. E nós declaramos, ó Senhor, nesta hora, que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Não há nada que possa, Senhor, abalar, ó Senhor, nossa confiança em Ti. Pode vir tempestades, ó Pai, mesmo que venhamos, ó Senhor, a estar quase afundando, nós cremos, nós confiamos que com um braço forte o Senhor irá nos reerguer, ó Pai. Então te adoramos, te exaltamos por isso, Deus, porque Tu és fiel. Tu és o Deus que trabalha por aqueles que esperam em Tuas mãos. Tu és o Deus que responde aos que clamam Teu nome. Não se ouviu, nem se viu um Deus que sejas como Tu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio em Ti. Trabalha por aqueles que esperam em Tuas mãos. Tu és o Deus que responde aos que clamam Teu nome. Não se ouviu, nem se viu um Deus que sejas como Tu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio em Ti. Oh, eu confio em Ti. Confio em Ti, oh, eu confio em Ti, oh. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós confiamos, ó Deus, na Tua bondade, no Teu querer, ó Deus. E nós sabemos que o Seu querer é o melhor para nossas vidas, ó Deus. E nós confiamos em Ti, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, esse momento, porque sabemos que Tu és bom, Deus. Aleluia. Tu és bom o tempo todo bom. Tu és bom o tempo todo bom. Tu és bom o tempo todo bom. Tu és bom o tempo todo. Tu és bom. Tu és bom o tempo todo bom. Tu és bom o tempo todo, o tempo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio em Ti. Oh, eu confio em Ti. Oh,
O gigante, Senhor, que tem se levantado, Deus, confia, Senhor, nas suas armas, confia na sua espada, no seu capacete, confia no poder que tem nas mãos, ó Deus. Mas nós, ó Senhor, nesta hora nos fazemos como Davi. Somos pequeninos diante do Senhor, ó Deus, e confiamos na tua palavra. Confiamos em ti, ó Deus. E queremos, ó Deus, que o Senhor venha habitar, o Senhor, cada vez mais na nossa casa. Habita, Senhor, nossos corações. Não deixa, Senhor, que percamos, ó Senhor, esta confiança em ti. Fique à vontade, Senhor, para habitar em nossos corações, ó Deus, pois pertencemos a ti, ó Deus. Somos do Senhor. Oh, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare isso. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Nós cremos, Senhor, no teu perdão, Deus. Por mais, ó Senhor, que este vento, Senhor, que tem soprado, tem nos balançado, Deus, perdoa-nos, ó Deus, se a qualquer instante, Senhor, balançamos para um lado ou para o outro, Deus. Mas estamos, Senhor, no teu barco e cremos que o Senhor está conosco, com as mãos estendidas, ó Pai, para nos reerguer, ó Deus. E te louvamos, ó Deus, e damos liberdade para que o Senhor venha fazer morada em nós, ó Deus. Fique à vontade entre nós. Fique à vontade entre nós. Fique à vontade entre nós. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude
as coisas de lugar, eu sou tua casa. Somos templos do teu Espírito Santo, Jesus. E pedimos que o Senhor habite em nós, que o Senhor receba o nosso louvor, que a nossa música possa ser agradável aos seus ouvidos, e que o Senhor nos responda, derramando uma presença santa, algo novo, que o Senhor possa nos receber no trono da tua glória e derramar sobre nós bênçãos sem medidas nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe essa noite. É bom estarmos na presença de Deus depois de quase 21 dias afastado, cuidando da esposa que estava dodói, mas o Senhor nos permite estar novamente na casa dEle, na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, algo que já vem sido trabalhado por Deus na minha vida, no meu íntimo, algo que você já conhece, mas infelizmente algo que a gente quase não fala na igreja mais. Eu, quando garoto ainda, quando viajava de trem rumo ao centro do Rio, e nós passávamos por aqueles muros da rede ferroviária, e as pessoas escreviam uma frase que me chamava muito a atenção. Eu via muitas vezes escritos nos muros: Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo está voltando. Eu era um menino, não conhecia o Evangelho, não conhecia o Senhor, mas essa frase me chamava a atenção. E me chamava a atenção e causava uma certa curiosidade. Hoje, queridos, gostaria de falar com você, gostaria de falar algo ao seu coração. Como já falei, nada novo, algo que você com certeza já conhece. Mas eu queria lembrar algumas verdades já conhecidas, mas quem sabe um tanto quanto esquecidas. Eu queria dizer que Ele vai voltar. Ele vai voltar, amados. Tão certo como eu falo e você me ouve, tão certo quando nós puxamos o ar e entra dentro de nós, tão certo, amados, como o dia e como a noite, como o sol e como a chuva, como o frio, como o calor, Ele vai voltar. Mas a pergunta que não pode calar, a pergunta que está ardendo no meu coração: já que Ele vai voltar, será que eu e você estamos prontos? Será que eu estou pronto para recebê-lo? Será que os meus ouvidos estão afinados para conseguir ouvir o som da última trombeta? Será que eu estou pronto para subir com Ele e viver com Ele na eternidade? Será que a igreja está pronta para estar se encontrando com o Senhor nos ares? Será que nós estamos prontos para vivermos com Ele na eternidade no céu de luz? Será que nós estamos prontos? Será que a nossa vida está afinada à vida de Jesus? E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, será que nós seremos arrebatados? Será que nós iremos viver com Ele nesse lugar maravilhoso que nós conhecemos como céu? Eu queria que você pudesse me acompanhar em uma leitura bíblica. Ela está no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 9. Então, vou aguardar um pouquinho para que você possa abrir a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Diz o escritor: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Muitas das vezes nós achamos, eu mesmo, quando garoto, ficava me perguntando, sempre que eu passo por aqui, vejo essa frase escrita: Jesus Cristo está voltando. Isso já faz mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, e Jesus não voltou. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas das vezes, por conta dessa possível demora, pelo menos aos nossos olhos, por conta de nós acharmos de que, desde que éramos pequenos, ouvíamos falar que Jesus está voltando e Ele não voltou. Então, quando eu me deparo com esse texto da palavra de Deus, que diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Que promessa é essa? A promessa de que Ele vai voltar. Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai buscar para que eu possa viver com Ele na eternidade. Mas porque Ele ainda não voltou, esse texto me dá aqui a palavra. Ele diz que Ele é paciente conosco, amados. Ele é paciente com você, Ele é paciente comigo. E o desejo dele é que ninguém pereça, mas que todos nós pudéssemos chegar ao arrependimento, amados. O desejo de Deus, amados, é que toda a humanidade pudesse conhecer a Jesus Cristo, através do arrependimento, através do perdão, através do início de uma fé viva e íntima com Ele, amados. Jesus esteve conosco, caminhou conosco durante algum tempo, e nessa primeira vinda, Ele veio como nosso Salvador. E antes de ser crucificado, amados, Ele prometeu à sua igreja que iria voltar para o Pai. Ele disse para a sua igreja que ia voltar para a sua pátria. Ele ia voltar para o seu lar. Ele ia voltar para perto do seu Pai. Mas o motivo dele ir tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus em voltar? Qual era a missão então agora de Jesus? De voltar para o céu, de voltar para o Pai. Ele diz: eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para o céu. E eu vou voltar com um objetivo, o objetivo de preparar lugar para vocês. Preparar um lugar para vocês que eu agora estarei comprando com o meu próprio sangue, para que aonde eu estou, vocês também possam estar durante toda a eternidade. E amados, baseado nessa palavra de Jesus, eu quero lembrar a igreja que talvez esteja sem esperança, que talvez esteja desanimando, que talvez esteja cansada, que talvez esteja abatida, que esteja talvez, quem sabe, muitas das vezes até apostatando da sua fé, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, e Ele há de voltar para nos buscar, Ele há de voltar para nos levar para perto do Pai. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 2, a Bíblia diz que o meu Senhor disse o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, quando tudo estiver preparado, aleluia, Ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Jesus Cristo está voltando, Ele vai voltar. E será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Será que a igreja está preparada? A primeira vez, Jesus Cristo veio, e Ele veio como nosso Salvador. Ele veio salvar a humanidade. Ele veio remir os meus pecados. Ele veio remir os pecados de todos nós. Ele veio preparar a nossa vida. Ele veio pregar uma palavra de salvação. Ele se entregou como sacrifício vivo para que eu e você não precisássemos perecer. E Ele disse que estaria voltando. E Ele vai voltar.
Mas só, queridos, que quando Ele voltar agora, não voltará mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não voltará mais agora com uma missão de salvar, mas agora, na segunda vinda de Jesus, Ele volta com uma outra missão, com a missão de juiz, de julgar. Eu fico pensando, queridos, que o momento em que nós estamos vivendo como igreja é o mesmo momento em que viveu Noé em seu tempo. A arca estava sendo construída, uma mensagem estava sendo pregada, as portas da arca estavam abertas, mas a partir do momento em que a porta da arca se fechou, a chuva começou a cair, as águas começaram a inundar a terra, e as pessoas começaram a perecer, e não houve mais oportunidade. Hoje estamos tendo a oportunidade de aceitar a Jesus, de servir a Jesus, de andar com Jesus, e de viver como Jesus. Deus tem falado ao meu coração uma frase que tem ardido em meu peito, que esse tempo, que esses dias, o Senhor está preparando uma família de muitos filhos, mas uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Ele quer e Ele está trabalhando e nos moldando para que possamos ser mais parecidos com Ele, mais parecidos com o Seu Filho, para que possamos ter condições de viver com Ele na eternidade. E mais uma vez a minha pergunta: será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados, amados? E aí, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será, amados, que se daqui a alguns segundos Jesus Cristo voltar e a igreja for arrebatada, será que eu estou pronto? Será que nós estamos prontos? Será que não estamos distraídos como nos tempos de Noé, amados? O Salmo 103, no seu versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Verdadeiramente, amados, o Senhor é compassivo, Ele é amoroso, Ele é paciente, Ele nos ama, Ele nos abençoa, amados. Mas a Bíblia também diz que Ele não deixa o pecado sem punição. Números 14, versículo 18: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O Senhor é amor, e nós o amamos por isso, e nós o exaltamos por isso, e nós o engrandecemos por isso, e nós somos apaixonados por Ele por isso. Mas não podemos nos esquecer também que esse Deus de amor é um Deus de fogo consumidor, queridos. E nós não podemos nos esquecer que esse Jesus, que veio para nos salvar, que sacrificou a sua vida pelos meus e pelos seus pecados, que subiu aos céus e que hoje está preparando para nós o lugar, aguardando a ordem do Senhor Deus todo soberano, de voltar para buscar a sua igreja, não vai, queridos, permitir que eu e você estejamos vivendo com Ele na eternidade, se as nossas vidas não estiverem ajustadas à presença do Senhor Jesus. Então, baseado nesse sentimento, eu penso que o que Deus está fazendo em nossos dias,
O que o Senhor está fazendo nesse tempo, amados? Deus está nos alertando e Deus está nos dando tempo de avisar ao mundo como igreja que somos, amados, que o dia do Senhor está próximo, de que Jesus Cristo está voltando, que breve Cristo vem para buscar aqueles que foram encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, e a igreja não pode se esquecer da sua grande e poderosa missão, que se estamos aqui, que se estamos vivendo aqui, e que se esse tempo está sendo dado por Deus, é uma permissão dos céus, para que nós pudéssemos nos preparar, para que nós pudéssemos estar sendo alertados e alertássemos ao mundo de que Jesus Cristo está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas nesse tempo estão zombando, outras pessoas estão indiferentes, achando que essa é apenas mais uma oportunidade, que a terra está vivendo uma desolação. Mas muitas pessoas estão encontrando refúgio em Jesus. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 2, versículo 4: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Vivemos hoje dias de milhões, bilhões de pessoas que estão praticando vários atos religiosos. Existem pessoas que até de alguma forma estão servindo a uma igreja, mas sem compromisso, sem mudança de vida, sem mudança de caráter, sem mudança de comportamento, sem mudança de sentimentos, amados. E a Bíblia diz, e nós não podemos nos esquecer dessa verdade, que esses, queridos, vão continuar perdidos se não fizerem de Jesus Cristo a verdadeira ou o verdadeiro sentimento da sua vida. Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia fala algo muito importante que eu não posso esquecer e que a igreja não pode esquecer. Ele diz: há um caminho que parece certo para o homem, mas no final conduz à morte. Nós às vezes crescemos, muitos de nós crescemos ouvindo uma palavra, que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é uma verdade. Provérbios diz que isso não é uma verdade. Diz que há caminhos que parecem certos para o homem, mas no final, esses caminhos que aos nossos olhos parecem ser corretos, que parecem ser certos, eles nos conduzem à morte. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ah, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde estamos cercados de um mar de pessoas que precisam de salvação. Vivemos um tempo em que estamos cercados por pessoas que estão se afogando nos seus pecados, amados, nos seus delitos. Mas a Bíblia diz para mim, e a Bíblia diz para você, querido irmão, a Bíblia diz para nós, igreja, que eu e você, que nós, como igreja, temos como salvá-lo. Você tem como ajudar a salvar essas pessoas. Eu tenho como ajudar a salvar essas pessoas. A igreja é o único organismo na face da terra que tem o poder de ajudar a salvar essas pessoas, amados.
nós temos em nossas mãos o poder de oferecer a essas pessoas o colete salva-vidas, que vai impedir que elas sejam afogadas nesse mar de pecado, nesse mar bravio da vida, que está fazendo com que muitas pessoas se afoguem. Através de Jesus, amados, através da palavra de Jesus, através do poder que há no nome de Jesus, a igreja do Senhor pode resgatar muitas pessoas que estão perecendo ainda hoje, mesmo distantes, mesmo impedidos de estarmos na igreja. Hoje você pode se permitir ser usado por Deus para ajudar muitas pessoas a evitarem esse fim trágico, queridos, de quando o Senhor voltar, elas não terem o direito de subir com Ele aos céus. Cabe a mim e cabe a você, cabe à igreja de Jesus, pregar uma palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma vidas, amados. E essa deve ser a nossa oração diária, essa deve ser a preocupação da igreja nesses dias, amados. Pedir ao Pai, pedir a Deus, que Ele nos desperte, amados, que Ele nos desperte a viver uma vida mais próxima dEle, que Ele nos desperte a viver uma vida cheia da Sua presença, para que, cheios da presença do Espírito Santo, possamos pregar uma palavra que entre nos corações e que encontre guarida nesses corações, e que essa palavra possa produzir homens e mulheres regenerados pelo poder, aleluias, do nome de Jesus em suas vidas. Queridos, Deus nos ama, e eu não tenho dúvida disso. Ele me ama e Ele te ama. E o maior desejo de Deus, amados, é que ninguém pereça. Não tarda o Senhor em retornar. Antes, Ele espera que todos nós pudéssemos ter a chance de viver com Ele nos céus, amados. É tempo, amados, de sermos servos dedicados, diferente dos religiosos da época de Jesus. Nós temos o exemplo daquilo que nós não deveríamos fazer. Eles talvez não tivessem tido a oportunidade que nós temos hoje. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para a vida deles e fazer exatamente diferente daquilo que eles fizeram em suas épocas. Um dia, queridos, Jesus estava falando com seus discípulos a respeito dos fariseus. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, o Senhor Jesus diz o seguinte: esse povo, se referindo a esses religiosos da sua época, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E ele continua, ele diz assim: deixem-nos, afastem-se deles, eles são guias de cegos. E continuando ele diz: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa cova. É tempo de mudarmos, é tempo de abrirmos a nossa boca e confessarmos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e anunciar ao mundo de que Ele está voltando, amados. O desejo de Deus continua sendo o mesmo, o desejo do Senhor continua sendo o mesmo. E qual é o desejo do coração de Deus? De que ninguém pereça, de que você não pereça, de que eu não pereça, de que a igreja não pereça, de que o mundo não pereça. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, Ele fala o seguinte: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Qual o desejo de Deus para os nossos dias? Que eu possa anunciar a sua volta. Ele diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem esses discípulos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a essas pessoas a obedecer às verdades da palavra de Deus. E aí ele faz uma promessa. Primeiro ele dá uma ordem, e depois dessa ordem ele faz uma promessa, como quem estivesse dizendo, fiquem tranquilos, acalmem os seus corações, vocês não vão estar sozinhos nessa. Ele diz, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele está conosco, amados. Mas como? Como vivermos essa verdade? E essa é a palavra que tem ardido e queimado no meu coração nesses dias. Como conseguirmos viver essa verdade? Como pregar esse evangelho? Como ministrarmos essa palavra? Como conseguiríamos cumprir o desejo do coração do Senhor Jesus para esses dias? Como eu poderia conseguir viver essa verdade? E aí, a Bíblia responde a todas essas perguntas. E em Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século. E eu não posso me conformar com esses dias. Eu não posso achar que aquilo que a Bíblia diz que não é normal, é normal. Eu não posso concordar que o que a Bíblia diz que não é certo, agora seja certo. Ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu fiquei imaginando, como posso fazer isso? Como posso cumprir isso? Hoje nós estamos comemorando o dia de Pentecoste. Eu queria que você fosse comigo numa viagem dentro da sua imaginação. Aonde você está agora? Quem sabe você pudesse fechar os seus olhos e viajar comigo alguns minutos ainda nessa ideia daquilo que Deus colocou no meu coração, amados. Imagine agora que você está na igreja, mas você não está na igreja, você está na sua casa. A sua casa hoje é a sua igreja. Então, de repente, agora você aí com seus olhos fechados, eu aqui, uma rajada de vento começa a entrar pelas janelas. Um vento diferente, um vento que você nunca viu, um vento com aspectos diferentes. Eu começo a imaginar agora papéis voando, as coisas saindo do lugar. Eu começo a imaginar as cortinas se batendo, a igreja, as páginas da Bíblia se abrindo uma após a outra, direto e direto, e o vento não para, e o vento não cessa, aleluia. Mas de repente, não bastasse esse vento, não bastasse, aleluias, esse vento diferente, que trazia uma ambiência diferente para o lugar, e ele pode começar a estar sofrendo aí agora na sua casa, nesse lugar onde você está. E se não bastasse tudo isso, começa a acontecer alguma coisa que nunca havia acontecido antes. As pessoas começaram a falar algumas coisas diferente da sua língua natal. Diz a Bíblia que aquelas pessoas que estavam ali começaram a falar em línguas diferentes.
Algumas pessoas diziam que essas línguas pareciam como línguas de fogo, algo sobrenatural, nunca visto, nunca sentido, nunca experimentado, começa a acontecer em uma igreja que estava aguardando a ordem do Senhor Jesus, o Consolador, aquele que prometeu que viria. Aleluias! Então, em choque, uns começam a olhar para os outros. Eu fico imaginando o Pedro assustado, olhando para os seus outros colegas discípulos. Eu fico imaginando as mulheres que acompanharam a Jesus. Eu fico imaginando aqueles que viviam andando com Jesus dia e noite, noite e dia. Aqueles que ouviram os discursos de Jesus na montanha. Eu fico imaginando aquele povo que estava desesperançoso, que estava cansado, que estava abatido, mas que estava firme ali em Jerusalém, naquele dia importante do calendário do seu povo, num dia de festa, mas eles estavam ali, ainda vivendo momentos de medo, ainda vivendo momentos de desesperança, ainda vivendo ameaças de morte sobre as suas vidas. E aí uma onda de choque, uma onda de medo começa a tomar. E eu penso que um começa a olhar para o outro, e começo a imaginar isso no meu coração. Eu não sei como é que isso se desenha na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Mas eu penso que um começa, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Eu estou falando coisas que eu não gostaria de estar falando. Eu não planejei falar isso, mas eu estou sendo impelido a falar alguma coisa que não é normal. Eu estou sentindo alguma coisa que não é normal. A minha pele está ardendo. Esse vento não para de cessar. Há uma fumaça que está subindo. O que está acontecendo? Isso soa estranho para você, mas para mim não soa estranho. Isso aconteceu, e a Bíblia relata em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que essas coisas estavam acontecendo no dia de Pentecoste, e todos estavam ali reunidos, não da forma talvez com que gostariam, não da forma que eles talvez estivessem planejado, não das formas com que todos os anos eles estavam acostumados a celebrar aquela data, aquele dia, mas a verdade é que estava acontecendo, e de repente, queridos, de repente, alguma coisa nova aconteceu, e nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida, que de repente alguma coisa nova vai estar acontecendo na sua casa, alguma coisa nova vai estar acontecendo na sua família, amados. Uma mudança estava acontecendo na igreja, a igreja estava experimentando, em poucos minutos, muita coisa na história da vida da igreja estava mudando. Muita coisa na vida de homens de Deus estava mudando. Muita coisa estava mudando na forma em que o Evangelho seria pregado. Muita coisa estava mudando na forma do que o Evangelho seria anunciado a partir dali, amados. Eles estavam vivendo um momento que não estavam conformados com aquela situação. Eles foram orar, amados. Porque Deus, o Senhor Jesus, havia prometido que eles não estariam sozinhos. Ele disse: vocês não vão estar sozinhos. Eles até achavam que estavam sozinhos, mas eles não estavam sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Consolador. E Joel havia profetizado há muitos anos atrás de um derramar de Deus, de um derramar do Espírito, de um derramar da graça do Senhor Jesus, amados. Hoje Deus também pretende fazer algo novo entre nós. Pretende fazer algo novo na igreja. Mas Ele entende que sozinho eu não ia conseguir. Ele entende que sozinho você não ia conseguir. Ele sabia que sozinhos nós não suportaríamos. Ele não espera, amados, que nós, nesses dias, pudéssemos lutar com um monte de ideias e de filosofias e técnicas de autoajuda, amados. Ele sabia que isso não ia suprir as necessidades do meu coração. Ele sabia que todas essas literaturas de autoajuda não seriam suficientes para me dar forças para continuar. Ele sabia que essas coisas não seriam suficientes para que a igreja pudesse avançar, amados. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, ele já tinha deixado uma promessa.
E agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele está cumprindo essa promessa. Mas vamos ler o que ele já havia dito em João 14, versículo 26. Ele diz: mas o Consolador, aquele que vai enxugar as lágrimas, aquele que vai cuidar de vocês, aquele que vai ajudar vocês a vencer o medo, aqueles que vai ajudar vocês a prosseguir, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, aleluia, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Louvado seja Deus! Jesus Cristo voltará, queridos, e essa mensagem é uma mensagem de ânimo para a minha vida. Essa é uma mensagem que eu não posso me esquecer. Ele disse que ia voltar e ele voltou. Ele voltará. Ele disse que estaria enviando o Consolador e ele enviou o Consolador. Então, aquela igreja, aquele povo começa a viver o que Romanos fala que precisamos viver. Ele: renovai-vos, renovai a vossa mente. A mente do Pedro começa a ser renovada. O Pedro, aquele discípulo medroso, que negou Jesus, e todos os outros discípulos também que não negaram Jesus como Pedro, mas ficaram de longe, amedrontados. Agora eles são tomados de uma coragem sobrenatural. A vida deles está sendo renovada. A mente deles está sendo renovada. Uma igreja está sendo renovada, amados. Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Um pouquinho antes de morrer, Jesus revela a promessa do Espírito Santo para os seus discípulos. E essa promessa resultou em vida transformadas. O Pedro agora é um homem mudado, é um homem transformado. O Pedro que ficou com medo de confessar Jesus na presença das pessoas ali, agora ele é um outro homem. Ele agora é um homem transformado. Aquele amigo covarde de Jesus agora se transforma num homem corajoso, intrépido, um homem destemido, amados. O poder do Espírito Santo transformou a vida do Pedro, mas não transformou apenas a vida do Pedro, ele transformou a vida dos colegas do Pedro, dos outros discípulos que estavam ali. Ele transformou a vida daquelas mulheres que estavam ali. O Espírito Santo fez uma mudança total, radical, na mente, no coração, na alma, no espírito de todas as pessoas que estavam ali. E o Senhor Jesus prometeu esse poder para mim, para você. Ele prometeu esse poder para a sua igreja, amados. Agora o Pedro, sobre a influência do Espírito Santo, sobre a influência daquele vento que entrou naquela casa, aquele Pedro agora, ele está agora com uma mensagem poderosa da palavra de Deus. A palavra do Consolador que entrou no coração de Pedro trouxe esperança para as pessoas. A palavra do Consolador que agora se apodera da vida do Pedro, a palavra do Espírito Santo que agora entra na vida do Pedro, torna Pedro alguém conhecedor de profundos mistérios e de uma habilidade de comunicar essa palavra que chama a atenção de 3.000 pessoas, amados. Aquelas pessoas que estavam pensativas, que estavam temerosas, depois de muito tempo, elas enxergam um caminho. Elas enxergam agora a possibilidade de uma solução para as suas vidas vazias. Aí o Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 36, ele diz assim: saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Ele começa a confessar a Jesus. Ele que tinha medo, ele que se acovardou agora publicamente, no meio de dezenas, centenas, milhares de pessoas, esse Pedro diz: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Ao contrário do que se imaginava que seria feito, as pessoas não tentaram prender o Pedro. Aquela palavra entrou no coração deles, e eles olharam e viram alguma coisa sobrenatural na vida do Pedro, e aquela palavra entrou no coração daquelas pessoas, daqueles mesmo que dias atrás haviam dito: crucifica, crucifica, soltam Barrabás. Mas agora, nesse momento, diante de uma palavra dura do Pedro, mas uma palavra carregada de autoridade, carregada da presença de Deus, carregada do Espírito Santo, uma palavra que me soa até ser um pouco de acusação contra eles: vocês crucificaram a Jesus, mas Deus o fez o Cristo, o Salvador. Então, aí mesmo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 37, essas mesmas pessoas fazem uma pergunta, e elas dizem: o que faremos, varãos e irmãos? Nós fizemos isso, nós crucificamos ele, realmente nós fizemos tudo isso, mas e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? E aí Pedro continua com seu discurso. Ele diz, versículos 38 e 39: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia santo, naquela festa, amados, a igreja começou a viver e a desfrutar da maior bênção de Deus, depois do milagre da salvação. Ele começou a viver debaixo do dom do Espírito Santo, amados. A partir dali, Deus começou a usar homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. As pessoas começaram a dizer: eu sou um pecador, e eu preciso do perdão, eu preciso de Jesus na minha vida. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Jesus Cristo está voltando. E esse é o nosso desafio: pregar uma palavra carregada de autoridade, pregar uma palavra cheia da presença de Deus. Jesus Cristo está voltando, e o desafio da igreja nos nossos dias é ser uma igreja transformada, ser uma igreja cheia da presença de Deus, ser uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Arrependei-vos e sejam batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo está voltando. Será que eu estou pronto? Será que a igreja está pronta? Arrepender, pastor. Arrepender de quê? Eu já sou crente, eu já sou batizado, eu já vivo uma vida com Deus. Eu preciso me arrepender todos os dias de não viver uma vida tão próxima do Senhor como Ele gostaria que eu vivesse, de não ser o homem tão cheio do Espírito Santo que Ele gostaria que eu fosse. Muitas pessoas poderiam se salvar se existissem mais homens e mulheres cheios da presença de Deus, com coragem de impor as mãos sobre os enfermos, de orar pelas pessoas, de ministrar a graça. Precisamos de muitas coisas nesses dias, dependemos de muitas coisas nesse dia, ansiamos por muitas coisas nesses dias, mas nós precisamos muito mais de vivermos uma vida cheia da presença de Deus.
pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser salvas através do poder da pregação do Evangelho, mas uma pregação feita e pregada, como Pedro, que pregou a sua primeira mensagem, o seu primeiro sermão, mas cheio da presença, cheio da graça, cheio de um conhecimento sobrenatural, cheio do conhecimento de Deus. Eu queria que você pudesse, na sua casa agora, quem sabe você pudesse ficar de pé, em nome de Jesus, que você pudesse fechar os seus olhos, que você pudesse agora viver aquele momento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria que agora você sentisse o vento soprando, que o vento começasse a soprar, quem sabe no seu rosto, e que você pudesse respirar esse vento, que ele pudesse entrar dentro de você e começasse a transformar a sua vida, transformar o seu coração, transformar seus sentimentos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vem com Senhor Jesus, vem derramar sobre nós a tua graça, vem derramar sobre nós a sua unção, vem derramar sobre nós o seu poder. A sua igreja clama pela tua presença, Senhor Espírito Santo. Nós levantamos as nossas mãos e desejamos mais da tua presença sobre nós, Jesus. Diga para ele, querido, diga para ele, querida, aleluia. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, amigo, sabemos que Jesus Cristo está voltando e que cabe a mim, que cabe à sua igreja o anunciar da volta de Jesus. Pai, que o Senhor preencha os nossos corações com a tua presença, que o nosso espírito seja cheio da tua presença. Pai, enche os nossos corações desse vento poderoso, enche a nossa vida desse vento poderoso, que o fogo que ardeu, Pai querido, em Atos dos Apóstolos, possa arder em nossos corações, meu Pai. Faz de novo, Jesus, faz de novo, Espírito Santo, glorifica teu nome entre nós, que nos nossos dias, Senhor, se levantem homens cheios da tua promessa, cheios do poder que é no teu nome, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, aleluia. Com teu óleo, venha nos ungir, Pai, venha derramar sobre nós a tua graça, que o poder que há no teu nome seja revelado a cada um de nós, nessa noite e todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. E com teu aleluia. fogo vem nos batizar, nos batizar. Aleluias, aleluias. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, nós te desejamos pela tua outra presença, vez. Senhor. Aleluia. Aqui. Mais uma vez, querido, diga o que dizer. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Glória a Deus. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Continua conosco, Senhor. Continua nos enchendo. Faz de novo, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Bom final de domingo. Deus abençoe você de forma rica e abundante em nome de Jesus.